pessoal! Estamos de volta hoje na nossa segunda temporada do Pode Construir, né, Pri? Isso aí, de casa nova, olha que bonito o nosso novo estúdio. Nós estamos de casa nova, fomos aqui buscar um lugar mais aconchegante para receber os nossos convidados, né, Pri? Para trazer conhecimento, técnica, cada vez mais a gente quer realmente deixar o nosso podcast com muitas informações, né, que elas sejam aí úteis para todos que querem realmente fazer a diferença no segmento da construção civil, né, Pri? Isso aí. E esse ano a gente está com muita novidade, muita gente bacana que vai vir passar aqui pela mesa, bater um papo bem gostoso com a gente. Então, participem bastante no chat, até para engajar a gente, ajudar a gente buscar mais pessoas, saber que vocês estão gostando. Já deixa um like, manda uma pergunta, manda uma mensagem, faça que a gente sua inscrição, vai estar aqui conversando com o exatamente. pessoal. É isso aí. E também precisamos falar dos nossos patrocinadores, Com não certeza. É verdade? É isso aí, vamos a galera começar? que faz isso aqui acontecer. Pois é. Vamos começar com a Wise Home. O Wise Home é a franquia de automação residencial sem quebra-quebra. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, chama aí no chat, no WhatsApp. O site da Wise Home é atibaia.com.br. Temos também a One House, que é uma boutique no formato de Art Decor, né? Uma boutique conceito, desde revestimentos até planejados. Também é o nosso patrocinador. E também, Pri, tem a Steel Pro Engenharia, meu escritório de projetos complementares. Você é engenheiro, arquiteto de todo o Brasil, a gente atende principalmente o estado de São Paulo. Precisou de cálculo estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, chama a gente aí também no chat. Tem o site steelpro.eng.br. Muito bem, é isso aí. Vamos apresentar os nossos convidados, que já são de casa, já são né? de casa, já são amigos, já são parceiros. Precisamos de bis, né? Até Com porque certeza. vieram com gestão e hoje vamos falar de obras, assim, uma dupla dinâmica. Que entende de obra, Nossa, entende do e negócio. gente, eu fui visitar a obra desses caras. Te juro, eu fiquei assim, apaixonada por tudo que eu vi. A Carla até voltou a fazer projeto. Pois é, eles me inspiraram. Ô, Pri! É verdade, viu? Porque eu fiquei assim, eu falei, nossa, tendo uma parceria como essa numa obra, não tem problema, é o sonho de todo arquiteto e de todo cliente, né? Vamos. Né, mostrar os nossos convidados de novo aqui, Pri? Bem-vindo de volta. É isso aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Maurício. A gente que agradece aí Kenzie. o convite para voltar a esse bate-papo legal aí sobre obra, que é o que a gente faz aí todo dia, né? Pois Hoje obrigado pelo convite. Andres Romano, aqui de novo, Maurício e Kenji, e vamos hoje falar tudo que tem direito, né? E mostrar aquela obra maravilhosa que tanto me inspirou. É isso. Não é verdade? É isso, a gente trouxe, eu fiz até uma apresentação aqui, né, sobre uma obra que a gente entregou agora no finalzinho do ano passado, que foi realmente um desafio pra gente aí, né, que a cliente pôs essa meta pra gente aí de passar o Natal, o Ano Novo. Opa. E o aniversário logo no começo do ano. O aniversário da cliente foi agora, no final de semana passado, né? Uhum. Então, a gente trouxe um pouco dos bastidores aí dessa obra aí pra gente bater um papo sobre tudo que aconteceu aí durante essa execução É uma obra aí. incrível, né? Foi, Não é uma e obra olha, qualquer. para o cliente passar final de ano, porque todo sonho de cliente é passar Natal e Ano Novo na casa nova, né? Exato. E geralmente a gente não consegue atingir os objetivos, porque obra mais do que ninguém, a gente sabe, com seus percalços, seus problemas que tem, fornecedores, né? É aquela loucura final de obra, né? E o que eu presenciei lá, eu realmente eu preciso que vocês me contem qual é o segredo na execução de uma obra como essa, porque realmente deve ter muita história para contar, né? Tem né? história. Mas eu acho que começa Projeto, né? Isso que eu ia falar. Como é que foi? Porque, pelo que eu percebi, né, foi um arquiteto contratado por essa cliente. Exato. Gente, é uma obra de mais de 2.000 metros quadrados, não é isso? A Isso, casa. é. Isso a casa. A casa. O local, quantos mil metros quadrados? Porque é uma fazenda, É uma fazenda, é um Aras, né? É Na um verdade, essa casa é a sede, né, da família ali, né, proprietária do Aras.
Eu não sei exatamente, Carla, a metragem, mas assim... É uma gleba bem grande, né? Deve ser em hectares ali, né? Em metro quadrado. Mas é bem realmente. grande, sim. A área que ela reservou ali para fazer a residência, né? Deve ter uns 10 mil metros quadrados. E a casa tem de área construída ali um pouco mais de 2 mil metros quadrados. E privativa, quase 1.800 metros de área privativa. Foi realmente um desafio para todo mundo ali. E eu percebi, né? É um projeto assim de uma arquitetura que ela é bem personalizada, né? Pelo que eu vi, o arquiteto ele realmente foi buscar uma arquitetura meio que americana, né? Um estilo mais americano que lembra os aras, country, meio né? country, né? Que lembra realmente onde eles realmente colocam os cavalos, né? Seria não sei, celeiro. Isso, exatamente, me fugiu o nome. E vi também, né, o quanto vocês usaram de pedras naturais, com relação também à madeira, né, as esquadrias todas de madeira e vãos imensos, né? Enfim, como você mesmo falou, Kenji, com relação ao projeto, é importante a gente falar muito sobre isso, porque desde o nosso primeiro podcast, né, eu venho falando muito e que hoje se vende imagem, né, não se vende projeto. Óbvio que toda regra tem a sua exceção, não vamos generalizar. Claro que a gente vê escritórios, grandes escritórios, que realmente vende um conteúdo muito bom, né, que realmente é executável. Mas a gente vê também muita imagem sendo vendida, né? E às vezes tem alguns casos que inclusive quando se faz o projeto se esquece um pouco da técnica da execução, às vezes faz um projeto que inviabiliza a execução e às vezes o profissional não quer que mexa no projeto porque não quer que mexa naquilo que ele desenhou, né? Exato. E isso acaba inviabilizando, trazendo problemas, né, entre todo o processo profissional, construtor, engenharia, né, o cliente final. Enfim, eu queria que você começasse o nosso podcast hoje falando um pouco o start, como é que foi a concepção do projeto com relação a isso. Então, lá, assim, eu faço parte da área mais técnica da Andressa. Bastidor. E é uma área, digamos assim, que os clientes normalmente costumam não dar tanto valor assim. Porque eles não... Sei lá, é difícil você vender que se você quer economizar lá na obra, fazer alguma coisa mais otimizada, por mais grandiosa que seja a obra, é no projeto que tu vai economizar. Isso até... Você deve sofrer muito com isso, né, Priscila? Esmagando a gente. Vender projeto é difícil, né? Tipo, os caras falam assim, pra que projeto complementar? Pra que projeto... É o que a Carla acabou de falar. O cara acha que tendo uma imagem da casa, ele precisa só disso, dá na mão de alguém e o cara executa. Sim. Uma casa desse porte, com nível com o padrão que essa casa tem, é impossível você fazer sem projeto. E compatibilizar esses projetos, né? Então, assim, o arquiteto é da Ilhabela, o Maurício já o conhecia. Se não me engano, o projeto estrutural também é da ilha, né? Não, o projeto estrutural é de um amigo nosso também, meu e do arquiteto, que tem casa na Ilhabela. Ele tem um escritório de projetos grande, inclusive, o pai dele, né? Já faleceu, tal, mas ele deu continuidade no projeto, mas bem experiente, assim, a gente chegou aí uma vez, a gente fez uma visita lá no escritório, lá, né? Eu não lembro agora exatamente o nome do escritório do pai, mas depois ele acabou abrindo o escritório dele, enfim. Sim. Mas é um amigo nosso aí de longa data aí. Mas uma curiosidade legal sobre o projeto, Carla, foi o seguinte, esse arquiteto amigo meu, ele conheceu a cliente através do irmão dele, né? O irmão dele tem uma clínica veterinária muito perto ali do Aras, da cliente, e ele que é responsável pela parte
de saúde ali de todos os cavalos que tem no Aras. Então tem uma relação ali próxima da cliente e tem uma relação de amizade também com o pai da cliente e tal. E quando ela resolveu fazer a casa ali, ela pediu uma indicação para ele. Ela falou, você conhece algum arquiteto aqui na região e tal? Tô querendo fazer uma casa, não sei o quê. E ele indicou o irmão, né, dele, que é o meu amigo que mora na Ilhabela e tal. E ligou para ele e falou, olha, a minha cliente vai te ligar, tal, ela quer fazer uma casa, contou um pouco da história ali, e ela ligou e marcou com ele, falou, olha, quero fazer uma casa aqui no meu área, seu irmão me te indicou, tal, não sei o que, você pode dar um pulo aqui pra gente conversar? Ele falou, posso, não sei o que, e foi para essa visita com ela no Aras lá. E quando chegou nessa visita, ele falou que ela já começou a falar tudo o que ela queria. Falou, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero que a casa seja aqui, quero que ela seja a casa desse jeito, não sei o que, tal. Ele esperou ela falar tudo e falou para ela assim, olha, tudo bem, né? Tô entendendo tudo que você tá falando, só que assim, eu vou te discordar de uma série de coisas que você tá falando, porque eu como profissional tô enxergando de uma maneira diferente. Eu acho que você não devia fazer a casa aqui. Ela queria fazer a casa onde era a sede antiga da fazenda, que era bem pertinho da estrada. Né? Uhum. E ele entendia que não era o local correto. Ele falou, olha, você não tem que fazer sua casa aqui, você tem que fazer sua casa lá. Uhum. E aí era exatamente essa foto aqui, era onde ele achava que tinha que ser a casa, que era bem longe da onde ela achou que queria. Olha que interessante, né? O profissional, o arquiteto, de fato, está na obra, porque hoje nem vai fazer uma visita no terreno, né? E olha que interessante, porque a vista um arraso. E aí ele chegou para ela na hora e falou, olha, não é ali que você tem que fazer a casa, você tem que fazer a casa ali, né? Você tem, né? Olha o tamanho da sua fazenda, não tem porque você ficar colado numa estrada não tem sem sentido, privacidade, né? sem vista, não tem nada a ver, você tem que fazer sua casa ali, ó, de frente pro lago, né? O sol vai nascer aqui, vai se pôr ali, já toda aquela visão de arquitetura, de implantação, de insolação, de enfim e tal. E ela não gostou desse comentário, não gostou desse comentário e falou, não, tudo bem, então... a gente se fala depois e beleza, e ele foi embora. Depois de 2 anos e meio, ela ligou pra ele e falou, olha, eu queria bater um papo com você. Tem como você vir aqui de novo pra gente conversar? Eu não fiz a casa ainda. Me arrependi, eu acho que você tava certo. E ele foi lá, falou, puta, eu vou lá de novo, mas acho que não vai dar em nada, porque ela não escuta nada que eu não escutou nada que eu falei, né? Eu percebi na hora que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. E ela quando ele chegou lá, depois de 2 anos, ela falou pra ele, olha, eu contratei uma outra arquiteta, ela fez o projeto onde eu queria que tivesse feito, mas eu não estava muito satisfeita com o projeto, enfim, fiz alguns questionamentos, ela não foi tão coerente assim nos argumentos, nas respostas e tal, e eu estava com meu pai outro dia aqui, semana passada, andando na fazenda aqui, eles andam de quadriciclo ali na fazenda, tal, como é muito grande e tal. E era exatamente no final de tarde, a gente estava exatamente nesse ponto aqui, onde você falou que ia fazer a casa. E eu virei pro meu pai, e meu pai virou para mim e falou assim, lembra aquele dia que o arquiteto falou para você que a casa devia ser aqui? Ela falou, lembra, falou assim, esse cara tinha razão, essa arquiteta não sabe o que ela tá fazendo. Quer dizer, liga para esse cara e manda ele vir aqui e fecha o projeto com ele. E isso é legal, é até interessante a gente pontuar bem, porque assim, o arquiteto, tudo bem, ele tem que entender o cliente, os desejos do cliente, mas ele não tem que aceitar não tudo, tem que aceitar, né? Até porque nós temos uma técnica, a gente estuda para isso, pelo menos né? Para saber de tudo isso, né? Então, e ser cada vez assim o mais assertivo possível, porque realmente, quando a gente vai lá e presencia tudo isso, a vista realmente é o que a Pri falou, me inspirou a fazer projetos, porque projetos assim é o que realmente a gente quer fazer, né? São projetos que contemplem a natureza, que traga realmente esse resultado e que também a casa, né? A beleza
Enfim. Né, essa integração casa ficou e natureza. Perfeito. Perfeito Que é mesmo. exatamente isso. A integração casa com a natureza. Eu acho isso né? também perfeito. É Eu também perfeito. E como foi a entrega desse projeto? Então, aí, assim, eu tava falando, os projetos não foram os mais baratos, né? Não foram as equipes mais baratas. Isso é um negócio que é difícil de você também vender. O barato sai caro, né? Exato. Você tentar colocar isso na cabeça do cliente é complicado. A gente... eles sugeriram pra gente os projetos complementares e a gente sugeriu a nossa equipe. Sim. Que são esses que a gente colocou aí. Tá. Só que são caras que vão entregar, entendeu? E normalmente o cliente ele não enxerga valor agregado nos projetos. Exato. E a gente sempre costuma dizer a eles que é o seguinte: você quer economizar na sua obra, gaste nos projetos. No papel você pode errar quantas vezes você quiser. Com pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas. Pessoas E qualificadas. não gastar só em dinheiro, gastar tempo também. Sim, Porque exatamente. não adianta você pagar Chegar um e bom fechar projeto, um bom projeto e pedir pra te entregar semana em 3 que dias, vem. né? Exato. Então, assim, no papel, ali é o momento de você errar, vamos dizer Sim. assim. Você, não tá, isso aqui não tá legal, você apaga, refaz, entendeu? Para evitar retrabalho. Essa obra aí, assim, sinceramente, eu não me recordo, assim, de algum retrabalho que a gente tenha feito, alguma coisa que tenha gerado prejuízo, porque ela foi planejadinha, entendeu? Foi uma obra até que a gente que fica nos bastidores, pra gente, assim, lá no escritório, a gente mal sentia essa obra. De vez em quando parecia que ela não tava acontecendo. É uma gigante que não Não, foi tão planejada. não faz barulho. né? Não faz barulho dentro do escritório porque tá indo. Sim. Tá indo super bem e tal. Então, assim, a gente bate nessa tecla, eu principalmente. Contrate bons projetistas. Às vezes os projetos já chegam pra gente contratados, mas eu falo, contrate, gaste nisso. Contrate bons profissionais, porque é ali que tu vai economizar. Esses caras têm capacidade de te mostrar os melhores caminhos, sabe? De economizar ali na obra, entende? E a experiência também, né? Isso no episódio, né, no nosso primeiro episódio com vocês, você até comentou com relação a isso. Eu acho que a experiência, esse profissional que também conhece de obra, eu acho que o arquiteto ele tem que estar na obra. Eu também Ele acho. tem que ser participativo, até para ele entender o processo todo, né? As dificuldades. Então, quando eu fiz até o meu primeiro estágio, eu fiz num escritório de arquitetura que o arquiteto, ele era pedreiro. Então, assim, foi uma aula, foi um dos meus melhores momentos, porque ele falava, olha, isso tem que fazer assim. Então, quer dizer, você começa a entender como você faz o projeto pensando como ele está sendo executado também. Não só como ele vai ficar bonito, né? A beleza, enfim, o design de um projeto, mas como ele vai ser executado. E realmente a gente precisa hoje pontuar, porque hoje a gente recebe muito assim, né? Por favor, olha, entre em contato, me passa o orçamento. Me passa uma proposta orçamentária, mas espera aí. Você não conversa, não conhece, vamos fazer aí nem que seja um call, né, uma videoconferência, vamos alinhar algumas coisas, vamos conhecer, vamos ver se tem a sinergia, né, porque também eu percebi que houve uma sinergia muito bacana, né, com o arquiteto, a equipe, a cliente que aceitou isso, mas ela teve que entender, ela teve que buscar outras pessoas, mas ela foi consciente, né, o pai, então isso é bacana, né? Assim, a gente está aqui para falar das coisas boas e também das coisas que derrapou, né, durante todo o processo. Mas, assim, esta obra, a parte de projeto de arquitetura, apesar de ser um amigo meu, tal, quando ele fechou esse projeto, ele me ligou, né? Falou, fechei um projeto, 99% das obras dele é na Ilhabela, então ele falou, não vou conseguir fazer isso sem ter uma pessoa de confiança e que seja parceiro, né, para poder executar isso aqui, porque
entrando no detalhe assim de projeto, né? Ele, na Ilhabela, ele costuma, ele não faz projeto para outras pessoas construírem, ele faz projeto para ele construir. Então, assim, é uma metodologia muito diferente de que a gente está acostumado aqui, né? Sim. Então, assim, quando você faz um projeto para você mesmo, que vai executar... É muito mais... Você não precisa entrar muito no detalhe, não, porque você já é sabe, você que né? vai fazer, entendeu? Sim. E ele só faz isso lá na Ilhabela. Então, assim, ele fecha as obras... Ele, apesar de ser arquiteto, ele manja muito de obra também, porque ele executa a obra, né? Mas quando ele fechou essa aqui, ele falou, puta, Maurício, eu não vou conseguir fazer um negócio desse tamanho, da maneira que eu toco aqui na Ilhabela, então assim, e também eu não vou conseguir colocar isso na mão de qualquer construtora, porque eu vou ter que... É o nome dele. Eu vou ter que estar também. junto, porque eu não tenho também capacidade técnica de pôr tudo que eu tô na minha cabeça no papel. Sim. Ele assim, não é um escritório de arquitetura, ele é um arquiteto autônomo que executa projetos e executa a obra com o próprio projeto. Então é o cara que vai todo dia na obra e vai passando as coisas pro... Não é, a própria equipe, né, já está acostumada. Já está acostumada e tal. Então, assim, ele falou, Maurício, eu só vou fazer isso se você estiver junto comigo. Se você não estiver junto comigo, eu vou abortar, porque eu não vou conseguir fazer um negócio dessa dimensão sem ter uma pessoa que entenda o que eu quero e não vai me cobrar detalhe do detalhe do detalhe, porque eu não vou conseguir fazer. É aí que eu entrei e falei, tudo bem, mas assim, então nós vamos ter que contratar uma pessoa para fazer um executivo. Você vai fazer aqui todo o estudo, todo o conceito, mas vai ter que ter um executivo disso. Aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema, a gente, né, contrata um arquiteto, um desenhista e tal, e vamos passar isso tudo com detalhe pro papel. E aí a gente começou a desenhar isso aí tudo e passar, mas teve que ter essa conversa antes, porque de uma maneira normal não ia sair. Mas olha que interessante isso, né? Essa parceria, né, quando ele te chama que já tem essa confiança. Então, quer dizer, ele já foi buscar para o cliente dele uma solução para beneficiar... Um problema que ele já sabia que existia. Exatamente. Né? Existe o problema, a gente sabe que tem, e a gente sabe que chega momentos da obra, se você está com uma equipe que você não conhece, o cara lá, isso eu passei muitas vezes, o cara lá para poder, né, falar que está fazendo bem o trabalho dele, ele começa a procurar pelo em ovo. Né? Não, e até para os projetos complementares. Se você Sim. não tiver um cara que executivo saiba... de arquitetura bom, bem definido sim. com o que ele quer, como é que você vai complementar algo que não existe? Não, e outra, a pessoa na obra que saiba ler um projeto. Exato. Né? A gente um já time, começou a passar fato, as né? dificuldades nos complementares. Entendeu? Contratou lá o Dirk para fazer estrutura e fundação. Se não tiver uma arquitetura muito bem definido, ele não consegue. Isso aí gera muita dúvida fazer. Pra eles. Então, assim, ou faz qualquer coisa que não vai sair nada daquela imagem que está vendida. sentir esse problema na execução dos preliminares. Então teve uma interação muito grande dele, ele também conhece o projetista, assim, foi algumas reuniões lá no escritório dele. Vocês perceberam lá na obra, assim, os elementos estruturais, eles têm dimensões iguais, bem proporcional. definidas assim, Bem em relação à definidas, arquitetura. Então, assim, todas as vigas e pilares têm as mesmas dimensões, para ter aquela, né, visão mais homogênea. E são peças, né, robustas. Os pilares lá tem de 50 por 1, as vigas de 50 por 1. Então, assim, se Mas não tiver isso muito bem definido, o projetista complementar não consegue. Isso entra um pouco também no que eu falo do conceito BIM, Isso que não é um programa, não é um software, é um conceito. Que tem que ter as pessoas, não é o arquiteto mandar o projeto dele e falar, se vira com o meu projeto. É ter essa interação e cada profissional fazer a sua parte junto. Né? Pensar junto. O projetista das instalações, ele vai ter, com tantas vigas, tantos pilares, ele vai ter muito problema, né? Para desviar, muita interferência. Então vai ter que estar todo mundo muito alinhado para sair um produto realmente 100%.
Não, é isso. E o cliente confiar também, né? Exato. O cliente Sim. tem que confiar no Tem que arquiteto, confiar. tem que confiar no engenheiro. O que acontece muito também, acho que você vai me dizer mais ainda, quando a pessoa ganha no gerenciamento, o cliente acha, não, ele está cobrando mais caro, pegando mais caro, porque ele quer ganhar mais, né? Então, tem esse lado ainda. Comum, né? O sentimento do do cliente. cliente é um sentimento comum, mas eu acho que por isso que a gente até brinca bastante lá, mudando um pouquinho de assunto aqui. Depois eu vou passar a apresentação até para mostrar alguns detalhes da estrutura e tal. Mas numa concorrência de uma obra desse porte aqui, é difícil pôr isso na cabeça do cliente. Sim. Mas o que se tem que levar em consideração é a empatia e não Total. O valor. Porque assim, preço, quando se fala de uma obra preço de custo para a administração, praticamente todas as empresas vão te passar algo, é 10%, é 12%, é 11%. Não foge, né? Tal. Não vai fugir. Então, vai assim, fugir. a tomada de decisão é pela empatia. Você vai fazer uma reunião, puta, olha, eu gostei daqui, senti confiança e tal. Sinergia, Vamos fazer chegar no percentual que a gente espera tal. Tem que ter uma sinergia. Se for só pelo valor... Mas você chance sabe, de dar Maurício, ruim ok, tem que ter sinergia, empatia tem que existir sim, porque a gente fica muito tempo com aquele cliente, né? Sim. E eu falo até que em alguns momentos nos tornamos psicólogos, né? Por isso que eu falo muito hoje que nós somos os médicos da construção, né? Em todos os aspectos. Mas é algo também fundamental, ser técnico. Ter conhecimento do que está fazendo. E muita gente que vai para o mercado não tem isso. Não tem. Né? Eu acho que o cliente também tem que ver os dois lados. Porque, por exemplo, numa execução, você vai conversar às vezes com um profissional, não sei, não, que nem, faz um vão de tanto por tanto. Mas qual é a esquadria que vai colocar aqui? Existe esquadria que caiba nesse vão? Né? Qual é o custo de tudo isso? E não, às vezes o profissional não sabe, nem um engenheiro, nem um arquiteto. Né? Então, a técnica, eu sempre bato, a técnica é fundamental, tem que conhecer todos os passos de uma obra. Você viu que a arquiteta que iniciou ali, né, que ela tinha fechado o projeto, não conseguiu passar uma confiança nem da apresentação dos projetos. Eu acho né? que ela não conseguiu vender o que você acabou de dizer. Ela não passou confiança técnica pro cliente. O cara falou, não quero ela, entendeu? Então, e foi aí que ela voltou, né? Escolheu o Nando, né? Vamos mostrar essa obra maravilhosa para o pessoal que... Né, eu queria que você falasse um pouco, né, do início. Uma coisa muito importante que eu percebi, toda equipe, né, trabalhando com total segurança, né, com todos os equipamentos de segurança, isso é fundamental, porque o cliente não sabe também da responsabilidade que ele tem se alguém se machucar na obra. Ele é corresponsável. Ele é corresponsável. Por isso que a gente fala, o pessoal ainda continua, a gente perde muita obra para o mercado. Na informalidade, né? Informal, que o cara está gastando menos, mas ele não sabe que se acontecer alguma coisa com o cara na obra, a responsabilidade é dele ele também. põe lá, né, vai lá e coloca no Ministério do Trabalho e ferra o cara de verde e amarelo. Fica no CREA registrado, né? Tem e assim, conforme a nossa legislação, a última instância, vamos falar aqui do lado que está sofrendo, né? É o cliente. Né? Sim, sempre é o cliente. Então, assim, pode ter um problema ali com um fornecedor de piso de granito. Se ele não aparecer, quem vai responder é a engenharia. Se a engenharia não aparecer, quem vai responder é o cliente final. E o cliente final não tem mais para onde correr. É ele, né? Todos têm a chance de a justiça dar a oportunidade de abandonar. O cliente final não tem onde abandonar. E ele não entende que a informalidade, quem trabalha nessa informalidade, se der algum problema, ele vai embora. Ele não tem como responder qualquer coisa. Então, quer dizer, o cara fica na mão. A responsabilidade é do cliente, é do contratante. Sim, exatamente. Então, assim, todos têm uma
saidinha para cá, uma saidinha. Óbvio que as empresas responsáveis e com estrutura já vão assumir, né? A hora que chegar nela, falar, não, puta, eu tenho um contrato com o meu cliente, eu vou assumir. Mas se for picareta, vai sobrar pro cliente. Vai sobrar. Vai sobrar pro cliente. E assim, tomara que com o podcast de vocês, Priscila e Carla, vocês façam esse trabalho de conscientizar, de verdade. Mas é o que a gente quer, viu, Kenji? Porque assim, tudo bem, a gente entende a questão custo, mas você o sabe, mercado informal é dor de cabeça certa. E não é só isso, sabe? A gente tem que valorizar o nosso segmento. Sim, em todos os aspectos. Desde a elaboração do projeto, o cliente tem que respeitar também um bom profissional. Ele tem que entender que quando o cara é bom, ele tem que respeitar. Né? Não intervir também nos processos, porque muitas vezes o cliente, você vira as costas, ele vai lá e toma a decisão dele. Eu já tive um caso assim. Sim. Ele foi lá e mandou tirar um pilar. E não avisou nada. Pois é. Depois veio o BO, entendeu? Então, quer dizer, tem todo um processo. E eu acho que a conscientização e a valorização, ela é o nosso objetivo aqui, né? É isso. Mas vamos lá. Algumas curiosidades aqui da parte da estrutura da obra, né, Priscila? Todo o concreto dessa obra aqui foram peças aparentes. É óbvio que tem algumas, por exemplo, a laje, algumas coisas não foi usado, né? Mas pilares e vigas que foram mantidas, né, a peça em concreto aparente, original, uma exigência ali do arquiteto e da cliente fosse o mais claro possível, né? Que ele não queria aquela coisa comum, meio mais cinza escuro e tal. Então, foram feitos alguns testes e foi usado cimento branco na obra. Então, uma curiosidade ali é que a obra consumiu 3.587 sacos de cimento branco nessa obra. Carretas e carretas de cimento branco. E o número a gente exato, entregava isso na concreteira, né? E a concreteira já mandava as betoneiras já com cimento branco. Por isso que eu vi tudo muito homogêneo também nos acabamentos. É como se tivesse uma pintura de cimento queimado. O concreto fica assim, né? Depois que a gente tira a forma, né? Mas depois a gente faz um tratamento nele, que a gente chama de como se fosse uma maquiagem, um embelezamento, né? Que é nada mais do que uma natinha com uma lixa e um hidrofugante depois para dar uma impermeabilizada nele. Aí o resultado final é esse aqui, mas a gente tenta ter o menos de interferência na camada original ali do concreto, né? E uma outra curiosidade é essa viga aqui, que é uma das vigas aí maiores aí da obra. Ela tem quase 18 metros de vão aí entre apoios de pilares. E uma exigência também lá da arquitetura é que essa viga já chegasse o telhado nela já com uma viga calha, né, que a gente chama. Tá. Então ela tem um dentezinho aqui assim, ó, e aqui é chanfrado também para dar uma impressão de que a viga já termina rente com a inclinação do telhado. Então essa parte é inclinada, o telhado vem daqui, vira essa calha, então você tem uma impressão de continuidade aqui. Vira uma calha oculta. Nas próximas fotos aí, tá vendo? Ela vai seguir a mesma inclinação aqui do telhado, né? E aí esse aqui é o resultado aí final. Esse aqui já é no dia da desforma, né? Que a gente chama aqui da laje. Você vê que ele o concreto ainda tá meio manchado aqui, ainda tá curando, né? Tudo. Sim. Você tem essa inclinação aqui e aqui dentro tá essa viga calha, que depois em algumas outras fotos aqui você vai ver que você não enxerga calha nenhuma, né? Como se a viga estivesse seguindo a mesma inclinação do telhado. Isso é arquitetura com engenharia, assim, né? De dar gosto, não é verdade? Muito. Cada detalhe pensado. Olha que coisa linda, gente. Isso é demais. Não, vocês não imaginam isso pessoalmente, ao vivo e a cores. É surreal. Aí tem mais uma que eu coloquei aqui, a parte de granito, né, da obra, né? Esse foi um item ali que a engenharia, a arquitetura e o cliente ficou muito tempo ali discutindo qual que seria o revestimento escolhido ali para revestir praticamente os 1.800 metros, né, da casa ali de piso. E, foi feita a amostra de granilite, foi feita a amostra de
cimento queimado, foi feita a amostra de algumas opções de granito, enfim, e chegou numa solução no final que é esse granito branco Itaúna, até por ser também uma quantidade grande, Tá. não poderia ser alguma coisa muito cara também, que ia ficar inviável ali, né? E tinha que ser alguma coisa resistente, alguma coisa que não destoasse muito do conceito da casa ali, enfim. E esse arquiteto, ele também não gosta de nada fake, assim, né? Essas coisas que imita. Eu quero um piso de laminado que imita madeira, eu quero um porcelanato que imita um mármore. Ele não gosta. O que é, o que é, o que não é. Quem constrói na ilha, a ilha já é inspiradora então, por si só, assim, né? Não pode ser nada fake. Eu concordo um pouco com ele. Eu acho que assim, não é que a gente é totalmente contra, mas eu acho assim, você quer madeira para madeira. Sim. Você quer o cimento queimado para o cimento queimado. Ah, não, eu quero um porcelanato que... Tudo bem, atende para um apartamento, para né, alguma coisa assim, uma situação, uma loja e tal. Tudo bem, agora você vai fazer uma casa, né? Uma casa dessa. De 1.800 metros, para a família, põe um negócio natural, que você né? quer, que vai representar aquela pedra, Então, assim, isso era uma coisa que ele tinha muito na cabeça e teve algumas discussões com a cliente durante a obra, discussões assim no bom sentido, dele implantar essa linha de raciocínio e falar, eu prefiro colocar alguma coisa mais barata, mas que seja verdadeira, do que colocar alguma coisa que imita outra coisa. Não tem que imitar outra coisa, tem que ser aquilo que você quer, entendeu? Tipo, isso são os pallets. Isso são os pallets. Revestimentos todos que foram... Foram granitos, granito branco Itaúna, é um granito nacional. Assim. A gente Se eu não me engano, ele é da região até do Espírito Santo. Do Espírito Santo. A cliente é do Espírito Santo. Isso também foi uma decisão. Falou, pô, legal. E lá tem grandes fornecedores disso. Já foi um sacrifício a gente conseguir nessa medida aqui, porque quase nenhuma empresa queria fornecer. Isso aí é praticamente uma chapa dividir, assim, tira a parte irregular da chapa. Sim. E divide em duas. Então é 1,70 por 1,40. A chapa original, ela tem 1,70 de altura por 1,40 duas vezes, por 2,80. Então é uma chapa dividida em dois, só esquadrejando ela. E também, assim, foram acho que quase 3 carretas aí de pedra que foi chegada. A gente teve que desenvolver um carrinho para transportar essas pedras aí na obra, né? Porque, 3, 4 caras para carregar uma chapa dessa aqui. Pesado. Aí aqui já tá o resultado aqui da colocação. Você pega, por exemplo, um banheiro grande, praticamente 4 pedras aqui já reveste o banheiro inteiro. Essa aqui é a sacada dos quartos. E eu entendo que foi uma escolha bem sucedida aqui. Ornou muito bem, né, com a casa, combinou bem. Sim, ficou muito elegante, ficou assim, bem... Aí, esse aqui é o resultado final aqui, do revestimento, né? Os únicos ambientes que não tem esse revestimento são os pisos dos quartos e do corredor, que aí foi colocado madeira mesmo. Acho que a arquiteta já, acho que um pouco mais quente, né? Sim, porque dá uma quebrada, né? Quebrada, sim. né? Do que colocar piso frio em tudo, né? Aí até para fazer o contraponto também. Essa daqui já são as pedras também da fachada. De lá? Também vieram do Espírito Santo, elas vêm com dimensões um pouco maiores, aí na obra eles dão uma picotada nela para poder fazer os encaixes e tal. Também, essa da pedra foi quase 200 toneladas. Essa pedra aqui na obra, foi uma quantidade grande aí. Essa aqui tem uma parte de uma foto aqui da época da colocação, né? E aqui mais uma foto aqui do resultado final aqui do revestimento da fachada, né? Aí, me fala um pouco sobre essas esquadrias de madeira, porque Então, essas esquadrias a gente também, assim... Que madeira que é mesmo? Vocês eucalipto. Eucalipto. Essas esquadrias, elas são de madeira, só que é uma madeira uma tecnologia hoje que é o MLC, né? Que é madeira laminada colada. Então, assim, a gente foi atrás de alguns fornecedores aqui para poder atender a expectativa aqui do cliente, que queria fazer realmente um negócio diferente, queria ter o brise, queria ter a tela de mosquiteiro, queria ter o vidro e que esse brise ainda fosse articulado. Inicialmente o projeto previa aquelas portas tipo camarão,
né? Para você abrir e deixar realmente o vão inteiro. A gente não conseguiu nenhum fornecedor que atendesse a gente aí com o tamanho dos vãos, né? Então eles queriam dividir muito. Sim. E aí a gente acabou mudando para folhas de correr, né? Mas conseguimos aí com a Amado, né? Que é uma empresa de esquadrias que... Aqui, ó. Aqui é o slide que fala dos caixilhos, né? Eles fizeram alguns protótipos pra gente durante esse processo e chegou numa solução que inclusive eles acabaram lançando essa linha depois, uma linha diferenciada que foi feita para essa obra e que agora está na gama deles aí de comercializando, mas foi aí quase, sei lá, uns 6, 7 meses aí pra gente desenvolver esse projeto junto com o Amado. Aqui já é na fábrica deles, os protótipos que foram feitos na época, para a gente poder... A gente teve aí total liberdade aí para estar opinando e desenvolvendo, né, junto com eles E o que eu achei interessante, Maurício, que eu percebi lá, é assim, eu vi os trilhos, porque a gente, se tiver um dentinho, ela já não corre. A gente tá falando de madeira, tá falando de peso. Né? Então eu vi que ela funciona perfeitamente e a instalação dos trilhos, porque o piso tem que estar bem nivelado. A gente tem uma foto aqui dos projetos executivos da Amado, né? E aqui é um piso, né? Vocês conseguiram... Tudo a gente colocou um revestimento de piso entre os trilhos. Todos esses trilhos têm dreno, né? Tá vendo aqui? Tem um dreno que se entra água neles aqui, eles têm uma captação e jogam isso para a rede de água pluvial. Assim, e cada caixilho, né? Porque apesar de ser a mesma linha, cada um tem uma dimensão, cada um tem um detalhe diferente e tal. Cada caixilho tem aproximadamente umas 5, 6 folhas de projeto executivo. Isso não é feito pela arquitetura, isso é feito pela fornecedor, né? Aí aqui está a instalação, na época a instalação dos trilhos, aqui são todas as captações, ó. Priscila, dos drenos, né? Sim. Eles vêm aqui por baixo. São essas aqui, né? São essas aqui. Depois tem uma tubulação que entra aqui dentro para fazer a captação de água. E depois a gente reveste isso tudo, tá vendo? Fica só aparecendo isso aqui. Reveste isso tudo com o mesmo revestimento do piso. É um trabalho de perfeição. Artesanal. Artesanal. E assim, o que eu acho que é muito legal enfatizar, desde o primeiro contato do seu amigo que teve a confiança em vocês, é a questão de o engenheiro na obra tem que ser qualificado. Né? Não adianta também, você poderia receber isso aí, picar tudo e jogar. Imagina se chega uma obra dessa para uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento de projetos, que não vai orientar eles lá atrás, não vai participar, não sai a casa. Sim. Né? Não adianta. E não só o engenheiro, a equipe toda, né? Encarregado, mestre. E aí vocês passarem isso para eles, né? Tudo isso. Quando você formou, eu acho que, não sei, eu não tive. Eu nunca recebi um projeto inteiro numa faculdade. Vocês receberam? Vocês visualizaram? Não, mas isso aí é vivência, vivência da obra, né? Pri, isso aí, não tem jeito, não Pri. tem. E nem não obra. Vai, nem na obra. Dependendo da obra, nem obra. Nem obra, tá? Nem obra. A gente já cansou de fazer obra sem projeto. E como que vocês chegaram assim? Não, se você pensar ir pro mercado de trabalho, como você sai da faculdade, minha filha não fica uma de pé. Desculpa, mas é a verdade. A gente recebe cada paintbrush lá que vocês não têm noção. E o cara quer o orçamento em 1, 2 dias, num papel de pão. Você já desenhei, já falei, né? Os pilares estão aqui, ó. Pois é. Vou voltar aqui um pouquinho pra gente ver o resultado dos caixilhos aqui, né? Madeira, eu acho... Madeira é muito nobre. A madeira é um material muito... Essa aqui é a vista de dentro, né? Com os brisos aqui já articulados, enfim, isso aqui é realmente assim, foi a cereja do bolo aí, acho que foi os caixilhos, né? Foi. Ele deu um charme assim, e eu gostei também porque é bambu, né, o piso, né?
que a gente aquele dia, né? Um assoalho legal de pra bambu, caramba, também é legal. Gostei também esse trabalho, né, de uma iluminação mais difusa, algo mais, né, para criar, indireto para esse cenário acontecer, essas paredes clean. Eu gostei muito dessa, né, dessa não... Você consegue ter muitos elementos como protagonista do espaço, né? Então, você não fica confuso, né? E olha só, gente, que obra de arte, né? É um quadro vivo, é um né? quadro vivo, né? Então, assim, isso eu acho bacana, foi muito feliz desde o início do projeto, né? O arquiteto, o processo, a execução, isso é maravilhoso. Olha o corredor. Eu gostei muito do que vocês fizeram nos banheiros, que foram a iluminação zenital, né? Que você procura até onde está essa janela. Gostei muito porque, assim, você realmente conseguiu traduzir para o ambiente, o profissional, a luz natural, né? E você parece que tem uma janela ali, de fato. É isso mesmo. Né? Então, foi muito interessante. Dá pra andar de bike nesse corredor. Não, dá. Tem um videozinho que a gente fez aqui, que realmente o corredor impressiona todo mundo que vai nessa casa, porque é um corredor muito longo e generoso, né? De largura, assim. Aí a gente fez um vídeo agora, no finalzinho do ano passado, aí, para tentar mostrar o tamanho, né, do corredor. A iluminação também no corredor também tem. Não é perfil de LED, é iluminação natural. Não, isso é maravilhoso, porque você traz, de fato, o ciclo circadiano para dentro do ambiente. Né? Então, isso traz um bem-estar muito grande. O home. Também achei interessante esse lado também que ela pediu um pouco de privacidade em alguns ambientes, né? Então essa leitura também que atendeu né, o que realmente a necessidade da cliente. A luz indireta também, né, nos caibros ali embutida. Esse pendente ele também joga a luz para cima e para baixo, é um pendente de cobre. O projeto de iluminação foi também um amigo nosso conhecido da Ilha Bela lá, que é o Ayrton Pimenta. Ele também assim trabalha bastante aí faz bastante casos aí de alto padrão, então ele trabalha muito com cobre, né? E as peças eram todas em cobre. Todas as peças são de cobre, feitas assim artesanalmente mesmo. É um projeto realmente bem diferenciado aí de iluminação. Foca bastante em iluminação indireta, né? Nunca se enxergando muito assim a lâmpada, né? Sempre mais para cima, mais para as vigas, enfim. Você sabe que até você falando isso, hoje eu estava com um artista plástico da nossa região, o Glenn, né? E a gente está desenvolvendo também algumas luminárias também nesse sentido. Eu acho muito bacana porque traz, né, de fato, essa obra de arte, né, para dentro do ambiente. É muito bacana. Mas acho que é isso, né? Tem que dar um ESC lá, então. Não tá indo. Não tá indo. Tá fechado em cima, então. Ih, Fábio, acho que você vai ter que aparecer no podcast. Aí foi. Muito bem. Isso aí, tá vendo? Aí deixa eu passar aqui os caixilhos. E aí a gente tirou bastante foto também do resultado final ali, né, da casa, para vocês terem uma noção aí essa é uma foto clássica da casa aqui, né? Você pega toda a área gourmet, essa piscina no meio. Eu também achei muito interessante os ralos que vocês fizeram, né? De captação de água da piscina, água de chuva. Ralo linear, ralo linear. Gostei muito também que eu vi mulheres trabalhando na obra. Achei o máximo isso, uma equipe feminina também. Muito bacana. E esse telhado, ele também foi pensado porque ele deve ser termoacústico? É uma telha com preenchimento de PU, né? E ela é uma linha da Arcelor que ela tem um espaçamento entre os vincos assim maiores, né? Ela não é uma trilha tradicional, né? Então, e a gente também escolheu uma cor específica aqui, tipo, que também não é o normal. Mas o mais legal é isso, ela morre, né? Praticamente dentro da viga aqui, né? Você não enxerga muito a espessura
da telha, tá? Foi também um item bastante... O PU é um recheio mais nobre, porque tem o EPS, mas o PU é mais... Ele entrega mais. Entrega mais, aham. Nossa, isso essa também. Aqui é uma das luminárias, né? Que ela é indireta e é com uma calha de cobre com toda um perfil de LED dentro e iluminando aqui de baixo para cima. E o que eu achei interessante são os encaixes, tudo. Você não vê aquela coisa que foi quebrado. Não, parece que foi tudo, né? Veio assim. É um Lego, né? Que veio pronto e só foi encaixando. A área de serviço, o serviço vocês não têm imagens né? Acho que eu não coloquei. Que eu também achei... bom, isso aqui a gente não pode deixar de falar, né? A famosa mesa. A famosa mesa. E o que eu achei muito interessante também, de algumas soluções com relação a algumas exigências, que é aquele rodapé embutido, né, alinhado com a parede. Gostei muito dessa solução também. Aqui algumas fotos já durante a obra lá, caracterizando bem a escolha da implantação, né? Pra ver o quanto ele foi feliz, né? Acertou, exato. Ele foi assertivo. Piscina com borda infinita. E também, né, essa inclinação, que ela realmente é para ficar bem no nível, né? A água. Olha lá. Maravilhoso. A iluminação, Sim. Exatamente. É o que realmente valoriza, né? São todos os detalhes, Exato, os detalhes. Que vieram para a obra, né? Que vocês executaram com uma maestria assim, que tem que tirar o chapéu de tudo que a gente presenciou. E o resultado final, e é isso que a gente, né, gostaria que acontecesse, que realmente cada casa, cada projeto executado, porque queira ou não, a gente, né, aquela velha frase, a gente realiza sonhos, e realmente são sonhos, são desejos, né, e a casa, ela tem o seu valor muito simbólico no processo. Ela realmente precisa ter esse cuidado, e quando a gente atinge o objetivo com qualidade, com tudo que realmente traga esse bem-estar, essa saúde, né, vamos dizer assim, para as pessoas que estão lá, eu acho que essa é a nossa função. Sim. Né? E eu acho que cada vez mais o cliente tem que pensar que ele tem que contratar pessoas que pensam no bem-estar dele, né? E não só naquele momento o quanto custou aquele projeto e pronto, e vira a página, né? E que discuta a solução com ele, né? Porque o cliente também, o cliente ele tem ficado desconfiado quando o profissional aceita tudo que ele fala, né? Eu vejo não passa assim... conhecimento. Existe característica, assim, se o profissional está aceitando tudo que você está falando, por que você precisa do profissional? Mas você sabe, Maurício... Ele tem que entender que, assim, o questionamento dos profissionais é pro produto final ser o melhor possível, né? Mas eu acho assim, quando você fala até da desconfiança e tudo mais, eu acho que tem algumas... A gente não pode também, voltando a generalizar, a gente sabe que tem pessoas que não agem de uma forma coerente e correta, né? Hoje, esses dias mesmo, eu estava conversando com alguns profissionais, eles falaram assim, poxa, Carla, hoje o cliente já chega com tudo definido, já comprado, né? Tem. Peraí, mas tá errado. Não, tudo eles desconfiam também, mas será que, de repente, tem que rever alguns valores aí? Né? Eu acho que tudo tem os seus dois lados. E também você precisa ver em que momento te levou essa desconfiança, né? E o porquê. Muito provavelmente com uma experiência negativa, né? Mas espera aí, isso não pode levar isso ao pé da letra, né? E hoje, assim, eu acho que a orientação do profissional até uma quantificação de um produto. Quantas vezes lá no início que eu ia para São Paulo comprar revestimento para meus clientes, quantas vezes o vendedor empurrava aquilo que a fábrica dava um desconto, dava uma pontuação para eles, e eles queriam empurrar aquilo e não mostrava outros revestimentos para o cliente. E eu saía no meio, né, no Hobby Center, ia lá buscar e falava, mas por que você não mostrou esse? E aí eu comecei a entender que é porque não era interessante para aquele vendedor mostrar aquele produto. Então, quer dizer... Né? O profissional ele é importante no processo, porque ele vai avaliar. O também é muito. Né? Sem um feedback do cliente com o que ele deseja, quais são os hábitos dele, quais são
é a famosa entrevista, né? Sim. O cliente depende, o profissional depende muito da sinceridade do dessa cliente. entrevista e dessa abertura de é o briefing, né, que a gente... De costumes, sim. até do dia a dia ali, né? Da casa, do casal, da família, dos costumes, para eles falar, puta, olha, isso aqui é o que ele vai querer. Né? É a mesma Se o cliente falar assim, não, faz uma casa para mim de 4 dormitórios, mas calma aí. É a mesma coisa. Entender o que, né? Se a gente fizer uma analogia assim, é a mesma coisa quando você vai no médico. Se você não falar a real situação, o que você está passando, ele não vai saber te consultar. Ele não vai te dar o remédio correto. E pode dar um remédio que vai reverter toda uma situação. Porque você também tem que entender, de repente ele não pode, tem alergia a alguma coisa, enfim, existe um histórico. Então vamos falar, alergia é algo que ele não quer, que ele não deseja, vamos, né, colocar isso na obra. Então o cliente tem que ser também muito claro, até o budget que ele quer investir. Porque às vezes ele quer falar assim, não, ele tem aí, vai 1 milhão guardado. Ah, mas eu quero fazer com 500 mil. Mas ele quer uma casa de 1 milhão. Então assim, não dá. Né? Você querer algo que vale 1 milhão, mas querer só pagar 500 mil, a conta não fecha. Então, muita coisa, a conta não fecha se você não for, né, muito claro nos objetivos. Porque a gente pode sim, e melhor que você, né, do que vocês para dizer isso, no sistema construtivo, tem momentos que vocês vão orientar o cliente, olha, peraí, vamos achar uma outra solução? Que você pode baratear e isso vai ser uma solução para o problema, né? Eu acho que a execução ela é fundamental, sendo feito com pessoas que sabem de tudo isso, que já vivenciaram tudo isso, né? Sim. E aqui a gente tem algumas perguntas. Eu acho assim, um ponto aqui a gente vai responder, tá? O Diogo perguntou quais foram as dores em relação a fornecedores que vocês vivenciaram boa pergunta, nessa Diogo. obra. Olha, vários, né? Vários. A gente vê o resultado final aqui. Tudo muito lindo. E tudo muito lindo, né? Mas o processo todo ele é bem complicado, né? Então, assim, tentar lembrar aqui algumas situações. O próprio cimento branco ali, ele é importado, né? Então, assim, a gente sofreu bastante com esse fornecedor, porque a gente estava consumindo o cimento dele todo, né? E ele tinha comprometimento com outros clientes, né? E teve alguns momentos, né? Que o Kenzie sofreu porque ele cuida da parte de suprimentos lá, né? E a gente com concretagem marcada, né? E a gente pedia lá, me manda uma carreta inteira, que a carreta vem acho que 350 sacos, aí o cara mandava 100 sacos, entendeu? Tipo, e a gente tudo pronto lá para fazer concreto, tudo. Tá sendo problema. Mas dá para entender um pouco o lado dele também, né? O cara já tem pedidos lá para atender, né? A gente está chegando até no final, mas isso é uma coisa muito importante. Obrigada, Diogo, por essa pergunta, porque realmente é a nossa grande dor também, uma das nossas grandes dores em obra. E Kenji, você que faz parte, né, da compra e tudo mais, fala um pouquinho, a gente tem aí mais 15 minutinhos estourando. A gente tem, realmente, a gente teve alguns problemas, tudo bem, a gente pegou também uma fase difícil, pós-pandemia, exato, a gente teve um problema aí de escassez, mundial, né? que todo mundo sabe, exato, escassez de matéria-prima, prazos, né, que a maioria não consegue cumprir. Então, assim, a gente teve que torear bastante isso com o cliente, porque... E o cliente não entende, né? Os preços aumentando assim diariamente, né? Assim, preço, todo mês um reajuste. Aço, por exemplo, a gente teve muito problema com relação ao preço de aço. A gente teve, sabe, a gente paga hoje em dia 4 vezes o que eu pagava, sei lá, 2, 3 anos atrás. Não precisa muito surreal, longe. né? Não, e o consumo de aço aí foi forte. Gigante. Então, assim, a gente teve bastante problema. Essa logística de toda essa... das pedras que vieram lá do Espírito Santo, a logística também foi complicada e cara. Porque, assim, uma das coisas que mais encareceu na construção civil foi frete. Caríssimo, entendeu? Difícil de arrumar também. Aquela pedra da fachada, o frete custa mais caro que a pedra. Eu imagino. Tem sentido. Aquela pedra, para pedreiro é sobra, né? Eles tiram o bloco aquilo ali é granito, caco de né? granito. Eles tiram o bloco, serram esse bloco para
né, deixar ele num formato lá para poder tirar as chapas. E o esquadrejamento desse bloco é a sobra que vem. Então, assim, é muito barato. Eles pagam para tirar, né? Quase isso aí. Só que o frete do Espírito Santo para cá... É uma paulada, hein? Mas a questão do prazo... A questão do prazo Isso. depende do Maurício também pedir no momento correto, né? Não ficar pedindo em cima da hora. Isso é verdade, né? Não deixa pra Pede em última cima hora, da hora, né? Que você não podia contar, mas eu vou contar. DR aqui, ó. Maurício Maurício me liga normalmente 11 horas da noite e fala, Kenzie, as pedras precisam chegar em 3 dias. Aí você lá do surta, Espírito né? Santo, Se ele pedir na data... Senão você tem que virar pedra, tem que virar um material, né? Mas faz parte. Faz parte né? do game também. Mas eu acho que, assim, de tudo isso, todos esses BOs que tiveram, o mais reconfortante para vocês é no fim, com a cliente, você ainda é convidado para festa. É verdade. De inauguração. Assim, a gente... O normal é não ser convidado, tá? É receber um processo, viu? O normal numa obra dessa é você ser expulso um pouco antes de terminar a obra. Esse seria o normal. Então, realmente, a gente se sentiu bem isso é um belo privilegiado aí feedback, de chegar no final de uma obra dessa com um relacionamento... sem desgaste, sem né? desgaste. Porque o normal é chegar bem desgastado, né? Sério. Você começa amigo e termina inimigo, né? Normalmente Isso faz parte da profissão, né? Não deveria, né? Mas faz, infelizmente. Então, eu acho que tem que ter um chegar no psicólogo final de uma junto obra no dessa pacote. e ser convidado ali ainda para festa, né? E ter uma relação de amizade ali ainda no final é prazeroso, né? É prazeroso demais. Porque porque queira ou o não, normal filho, né? O normal é chegar brigado, né? No final desse... Mas é engraçado. Todas as minhas obras, sempre que eu terminava, eu olhava para ela e falava assim, nossa, eu que fiz isso. É tão gratificante, né? Porque isso é gratificante mesmo. É um processo tão, né, artesanal, né? A mão de obra, você depender de tantas pessoas envolvidas, né? E que isso e você ser conseguir... o interlocutor, né? Desse elas. processo todo. Isso é tudo porque no o cliente ele fala com você. No caso lá era eu e o arquiteto, né? Então, assim, a gente acaba sendo o interlocutor dos problemas, principalmente, e, óbvio, das coisas boas também, né? Mas, então, assim, a gente tem que ter muito tato para saber passar os problemas nas horas certas. E isso... ajuda muito o não desgaste, né? Porque, assim, muitas vezes o problema acontece e a gente sabe que ele não é o momento de discutir os problemas, né? Porque você sente também o humor, né? Hoje, o arquiteto já falava para mim, não vamos falar daquele assunto hoje, vamos deixar para semana que vem, porque esse assunto hoje vai desgastar demais. Né? Mas você sabe, Maurício, hoje vamos falar disso, hoje não vamos falar disso. Uma coisa que eu percebi que é cultural, isso é um padrão. Às vezes o cliente fala, quem é o culpado? É a primeira, quem é o culpado? Quem vai pagar a conta? Né? Isso é batata. Devia mudar um pouco isso. Gente, houve o problema... Mas assim, qual é a solução? Porque se o cliente falar assim, qual é a solução? Ao invés de querer buscar o culpado e quem vai pagar a conta... Mas você não entende, Carla, que isso vai muito do jeito que você coloca também a situação? Concordo que vai. Toda a ação leva uma reação, né? Se você coloca do jeito errado, no momento errado... A reação vem do jeito errado da hora errada. Então, assim, mas é difícil, não é? Não, é difícil, fácil, que por mais que você tenha essa percepção, tá? Existe algo do cliente que eu falo que... vai lá na infância. Lembra quando você faz uma arte, o pai fala assim, quem é o culpado? Quem fez isso? Quando eu vejo essa situação, eu falo, meu Deus, olha a criança aqui presente, entendeu? Então, acho que tem que ter maturidade numa obra, tem que ter seriedade, tem que ter respeito, né, com as pessoas envolvidas, tanto a equipe, o profissional, como o cliente também. Eu acho que tem que ter essa... realmente, respeito. Né? Mas quando você está cercado de fornecedores parceiros e que estão realmente... Ajuda bastante.
muitas vezes você nem precisa, não precisa nem chegar no cliente. Não precisa, né? porque o fornecedor já fala, não, vamos resolver agora. Você ali, junto com o fornecedor, com o arquiteto, já fala, olha, teve um problema aqui, vamos resolver. E pronto. E você depois só se avisa, ó, teve um problema lá, mas já está resolvido e tal, e acabou. Pronto, que é a melhor das situações. Né? É só quando tem coisas que não adianta. Mas vai ter, sempre vão ter sempre problemas vai ter. que vai ter que ser resolvido junto com o cliente. Mas eu acho que uma das partes mais difíceis do engenheiro é ser o interlocutor dos problemas e saber a hora certa de resolver, né? De pôr isso em pauta, né? Tem um momento certo de discutir os problemas. Com todo mundo, né? Na verdade, que nem relacionamento, né? Relacionamento, a gente vai falar volta. na hora que você tá indo dormir, você vai Pois é, eu na hora levantar. que você tá indo Meu marido dormir. detesta. Ele fala, não vem falar de dinheiro logo cedo, hein? Só fala comigo depois das 10. Vai falar com o Fábio, liga pra ele. Mas é isso, tem que saber o momento. Tem que saber o momento, mas é isso aí, pessoal. Bom, a gente tem que encerrar. Eu ficaria aqui mais uma hora falando sobre essa obra, sobre o trabalho de vocês, porque realmente uma empresa como a de vocês, e vocês são jovens, né, e com essa seriedade... Um diferencial mesmo, né, no trabalho, o que não deveria ser diferencial fazer o certo. Mas né? É o que diferencia de muitas do coisas. fornecedor que faz vida pra gente, outro dia ele me falou, ele tem razão, assim, nós chegamos num ponto que você entregar no prazo e funcionando virou um diferencial. Sim. Pois é. E, na verdade, Não é uma era obrigação, pra- né? É uma obrigação, Sim, mas sim. virou um diferencial. Virou um diferencial. A gente fala isso, pô, aquele cara entrega no prazo, não faz mais do que obrigação. Como mudaram os valores, Só né? que hoje é um diferencial. Exato. E acho que na construção cada vez mais, né? A gente está cada vez mais com mão de obra desqualificada, falta de equipe em obras e tal. Muito aventureiro. Muito aventureiro. É Muita isso aí. gente. E assim, eu só tenho que dar parabéns para vocês e pro arquiteto também, né? Porque não sei o nome Conjunto, dele, né? no Criação, começo, né? a criação. cliente também Pra dá os cliente parabéns pra também, ela, né? Porque ela fez uma ótima escolha. sensacional. Sim. É verdade. E pela confiança, né, que Sim. eles construíram, isso eu acho que é incrível. Muito bom. Até me inspirou, né, Pri? Isso aí. A gente tem que agradecer o convite para poder passar, né, toda essa experiência dessa obra aí, que foi um desafio grande para a gente também, e para a gente poder, né, transmitir isso aí para todo mundo. Aí. Bom, a Andres Romano, ela constrói, ela falando que é um desafio, mas assim, vocês não imaginam o portfólio dessa dupla, viu? Quer dizer, desse trio. Tem uma pessoa por trás também que é fantástica, que faz parte do processo. Obrigado. Fábio. E, assim, todos os projetos que eu vi até hoje, né, Pri, Muito que bacanas, vocês compartilharam, né? realmente são Primeira vez, grandes agora obras. também. Né? E essa residencial, obras comerciais, né? Hospitais, como vocês levaram no outro episódio, inclusive, esses projetos, né? Então, a gente deixa as nossas portas aqui abertas. A gente gostaria muito que vocês voltassem para falar mais sobre técnica, sobre obra, porque vocês têm muita coisa para compartilhar e a gente precisa de profissionais como vocês. E o cliente precisa também de profissionais como vocês. E a gente precisa deles também, né? Deles, né? E é isso aí. E de vocês para divulgar. É isso aí, estamos aqui. Querem deixar um recado? Eu, em particular, eu queria aproveitar para agradecer a equipe, né, da Andrés. A gente tem os nossos colaboradores, né? A gente não acabou nem mencionando eles no primeiro episódio, mas eles são muito importantes. Então, com a gente... Sem esse time não teria a gente tem um time, Andrés Romano. A gente tem um time jovem, mas assim, comprometido, eles vestem a camisa e eu queria mandar um abraço para eles. E agradecer porque eles fazem parte disso aí, trabalham pra caramba, entendeu? O pessoal de obra, o pessoal lá do escritório, então assim... Queria mandar um abração para todos eles. Falando na equipe, inclusive, de uma educação, não é? Sim. Sim, e muito técnico também. Quando a gente, em 2 palavrinhas ali, a forma que se posta, eu achei incrível. Gente, surreal. Olha, mas acho que é eles que têm pedido, não é a gente que está educando eles, não. Eu fiquei impressionada, porque eles ficam na deles, se perguntar, responde. Então, isso é muito bacana também. Sim. Realmente é um pessoal que está lá para trabalhar, né? Para Exatamente. resultados. É isso que a gente quer, pessoas que tragam resultados. Profissionalismo. É isso aí.
Não precisa mais do que isso, né? Só basta ser profissional no que faz. É isso aí. Muito bem, vamos encerrar nosso episódio? Sim. Quer deixar algum recado? Continua divulgando, compartilha com todo mundo que você achar que vai gostar desse conteúdo, né? Divulga para o pessoal que está saindo da faculdade para ver, né? Tem um pouquinho aí galera. do que é o mercado de verdade, porque também é o que a gente falou, sai cru da faculdade, aprende com quem sabe, Aprenda né? com quem sabe. Então é isso aí, compartilha, se inscreve aí no canal, porque vai ter muita coisa legal para os próximos. Precisamos falar de plataforma BIM. Sim, a gente vai Vamos fazer um conversar episódio várias com nós coisas. duas? Vamos fazer um episódio de BIM, vamos fazer dos seguros, né? A gente não teve nem tempo de entrar nisso. Sobre as responsabilidades por trás de uma obra, muita coisa bacana ainda. A parte também mais contratual, quais são as obrigações, até onde o profissional ele tem, né? Até onde ele pode ir ou não, né? Enfim, tem muita coisa. Bom, muita coisa. É infinito, né? Se a gente parar para pensar, a construção civil ela é infinita em todos os seus processos. Bom, muito obrigada por mais esse episódio, estar aí com a gente. Então, como a Pri falou, se inscreva, curta, para que a gente realmente cada vez mais possa trazer pessoas que façam a diferença para vocês e pra gente também, né? Certeza. Porque queira ou não, a gente tá aprendendo a todos os dias, em todos os episódios, né? Isso aí. Obrigada, meninos. Obrigado. E espero vocês para mais um episódio, hein? Valeu, obrigado. Tá bom, obrigada. Tá joia. Boa noite, pessoal. Boa noite.